Dicas para pequenos negócios. Muito se ouve falar sobre empreendedorismo e no cenário atual do mercado de trabalho, essa nova forma de realizar negócios vem se tornando uma grande oportunidade para muitas pessoas. O conceito de empreendedorismo foi utilizado inicialmente pelo economista Joseph Schumpeter em 1950, e no decorrer dos anos, o empreendedorismo se tornou essencial nas sociedades, pois é através dele que as empresas buscam inovação, preocupam-se em transformar conhecimentos em novos produtos. O empreendedor é um indivíduo com disposição ou capacidade de idealizar e realizar projetos. Algumas pessoas possuem essa disposição naturalmente. No entanto, é preciso manter em mente que é possível desenvolver essas habilidades, e foi justamente pensando nisso que o PET Economia UFAC resolveu trazer algumas dicas para pequenas empresas. Tais dicas, se aplicadas corretamente, podem melhorar o funcionamento de uma empresa, criar uma gestão mais qualificada e ainda obter lucros mais fidedignos à realidade. Acompanhe as 10 dicas para melhorar o seu negócio. Mas antes de continuar, não esqueça de curtir esse vídeo, clique no botão de gostei e ajude esse conhecimento a chegar ao maior número de pessoas. Primeira dica: saiba criar estratégias de precificação para o seu produto. Os gestores possuem uma tarefa delicada na formulação de suas estratégias de precificação, principalmente considerando os diversos produtos disponíveis no mercado. Para uma boa estratégia de precificação, é necessário levar em consideração fatores adicionais como empresa, clientes, competição, custos operacionais, custos fixos e, sem dúvidas, a percepção de que o preço possui um impacto significante na satisfação do consumidor, o qual determina o desempenho nas vendas e a lealdade do cliente. Um aspecto que não pode ser ignorado é a falsa teoria do lucro exorbitante. Lucros maiores, hoje, podem ser o ponto negativo que uma empresa tenha, significando uma má relação com o cliente e a perda da demanda futura. Portanto, uma empresa que busca a maximização do lucro deve considerar as implicações de longo prazo na determinação dos seus objetivos e métodos de precificação. Nenhum devedor deveria definir o preço do produto ou serviço na hora da venda. Mesmo empresas acostumadas a dar descontos para clientes sabem exatamente qual o preço mínimo que podem cobrar e prevêem isso ao precificar seu cardápio, sua lista de produtos. Por isso, selecionamos uma dica fundamental de precificação que pode ser usada em pequenas empresas. Essa dica é o método de markup. Basicamente, é um índice que, quando aplicado ao custo do produto ou serviço, vai cobrir todas as despesas e vai gerar o lucro que você almeja para o seu negócio. Segunda dica: alinhe um preço certo através da pesquisa de mercado. A segunda dica também tem a ver com precificação, mas na primeira dica falamos em precificar o produto para que você consiga refletir os custos no preço de sua mercadoria considerando a margem de lucro. Mas do que adianta fazer isso se o preço não for condizente com o mercado? Podemos pensar na seguinte forma: vamos imaginar uma criança que gosta muito de novidades e vive falando para o pai trocar o celular já que está ficando para trás. Agora, imagine se o pai fosse comprar um celular de uma marca famosa que custa em torno de R$ 5.000 e digamos que a empresa pratica esse preço pelo fato de ter calculado os custos, os impostos e tenha feito toda a estimativa para se chegar a tal preço. Porém, o preço de mercado desse celular está em torno de R$ 3.000. Esse exemplo é para deixar claro que não adianta você precificar o seu produto se esse preço não é competitivo com o mercado. Então lembre-se de que quando se chegar ao consenso de por quanto será ofertado o seu produto ou serviço, é necessário juntar os seguintes critérios: o preço pelo qual é necessário ofertar e o preço de mercado. Para isso, é importante fazer uma pesquisa de mercado. Frequente vários pontos de vendas e anote o preço da concorrência. E aproveite para ter novas ideias. Terceira dica: planeje receitas, gastos e investimentos. Alguns empreendedores não têm o devido controle sobre o seu faturamento e nem do próprio salário. A consequência disso são os gastos desproporcionais sem o mínimo de planejamento.
Os primeiros passos de uma pequena empresa são elaborados com base no curto prazo, não sendo levado em consideração que o futuro irá chegar. E como poderá ser enfrentado se não há planejamento? É necessário planejar o futuro da empresa para mantê-la ativa e com bons resultados. Uma empresa que não tenha dados à mão, como, por exemplo, uma projeção de receitas, despesas e investimentos futuros, dificilmente conseguirá se expandir no mercado e o empreendedor jamais conseguirá expor a empresa para futuros investidores. Tenha sempre uma frase em sua mente: quem não mensura sua empresa não consegue melhorar. Bons resultados vêm depois de uma análise de padrões. As metas podem ser coisas simples, como, por exemplo, aumentar o número de vendas no mês, mas também pode ser algo mais elaborado, como expandir o pequeno negócio de um bairro para outro. A meta poderia ser o aumento da credibilidade com os clientes, gerando assim a fidelização. Quarta dica: estipule metas e cenários para a sua empresa. Em uma empresa que existem metas estabelecidas, os empresários conseguem passar as diretrizes aos colaboradores com mais clareza. E assim, estipulam estratégias para alcançar as metas e atingir os resultados. Sem metas, o pequeno negócio acaba caminhando em uma rua escura. E para quem não sabe onde se quer chegar, qualquer caminho serve. As metas podem ser coisas simples, como, por exemplo, aumentar o número de vendas no mês. A meta pode ser algo mais elaborado, como expandir o pequeno negócio de um bairro para outro, ou também poderia ser o aumento da credibilidade com os clientes, gerando assim a fidelização. Quinta dica: monte um fluxo de caixa. Essa é uma dica essencial. Controlar tudo que entra e tudo que sai do caixa. É o famoso gerenciamento do fluxo de caixa. Talvez esse termo não soe familiar a você, lhe distanciando de algo importantíssimo. Não é necessário ser profissional no assunto, mas ao menos ter noção do que está fazendo. O pequeno empreendedor deve cuidar muito do fluxo de caixa. Para cuidar das transações do pequeno negócio, não é necessário uma faculdade, mas é preciso de um grau de conhecimento multidisciplinar. Entender como as transações de sua empresa acontecem, afinal, o gerenciamento passa por suas mãos. Uma boa alternativa de aprender mais sobre gerenciamento de caixa é acessando o site do Sebrae. Outra dica valiosa é usar o aplicativo QuickBooks Online. Existe uma versão gratuita que consegue atender bem uma empresa de pequeno porte, com serviços como orçamentos, faturas, resultados da empresa, gráficos, despesas, relação com fornecedores, listagem dos preços e serviços. Sexta dica: tenha um bom gerenciamento de estoque. O estoque é primordial dentro de uma empresa, por isso o empreendedor deve prestar bastante atenção nesse quesito. Um pequeno negócio que tem um estoque bem definido terá grandes chances de crescer. Tenha em mente o seguinte: nunca compre mais do que o necessário para produzir e vender. Por exemplo, digamos que uma pessoa é do ramo alimentício e tem uma hamburgueria. Ela compra um estoque para semanas de embalagem, ketchup, molhos. Esses produtos costumam ter uma data de validade estendida. Mas quanto aos produtos essenciais e perecíveis, não estoque muito. Primeiro porque para guardar esses alimentos é necessário um freezer ou uma câmara frigorífica, que, além de consumir muita energia, é preciso de espaço. Esses produtos têm um tempo para ser consumido, pois logo perdem a qualidade. E devemos lembrar que nem tudo que é ofertado é vendido. Tenha o necessário para produzir por alguns dias ou uma semana. Normalmente, pequenos empreendimentos muitas vezes utilizam até a cozinha de casa para produzir e estocar. Portanto, espaço e organização são essenciais. Quando as compras são feitas em larga escala, o preço tende a ser menor, mas estamos falando de pequenos negócios onde dinheiro é somente para rodar o negócio. Não existe folga no orçamento, é tudo muito contado. É necessário ter um estoque enxuto, onde sempre haja uma quantidade excedente do produto.
mas não tanto ao ponto de comprometer seu negócio. 7ª dica: crie estratégias de marketing. O plano de marketing é onde será definido a faixa da empresa, onde todos a conhecerão e por quais motivos ela será conhecida. Para entender melhor o que seria o marketing, basta compreender que será a porta de venda da empresa. E graças a essa porta, será possível descrever o mercado com mais precisão, conseguindo focar assim nos objetivos e nos melhores meios para atender o desejo dos consumidores. Um pensamento relevante seria como chegar aos objetivos, e isso poderia ser feito pensando em ações que conseguiriam ter um retorno positivo. Poderia ser aumentar o número de vendas de açaí cremoso. A estratégia de marketing será focar em novos segmentos de mercado para se vender o açaí. O plano de marketing seria desenvolver campanhas de comunicação voltadas para esse novo público. A ação de marketing seria criar uma lista de transmissão no WhatsApp. É necessário ter uma análise do seu negócio frente ao novo mercado. É importante levar em consideração a concorrência, da proposta única de valor que você está entregando a cada cliente. Você precisa personificar o público-alvo, saber as características, faixa salarial, medos, desejos. Quanto mais detalhe, melhor. 8ª dica: nunca misture o caixa da empresa com o dinheiro pessoal. Essa dica nunca deve ser esquecida, pois ela é um dos principais motivos de várias empresas no Brasil quebrarem em menos de 2 anos de existência. Não misture o dinheiro da empresa com o dinheiro da sua pessoa física. É algo bem simples de quem olha de fora, mas quando entra na prática, os pequenos empreendedores, por não terem orientação, findam misturando as contas. E esse pequeno problema, no começo, torna-se uma avalanche para qualquer empresa que está começando. Isso é comum quando, por exemplo, uma pessoa trabalha em uma empresa e tem salário de R$3.000. A pessoa se prepara para viver uma vida voltada para aquele salário. Porém, em uma empresa, o microempreendedor vê um lucro de R$6.000 e pensa que pode gastar aquele dinheiro que está entrando. As pessoas concretizam em suas mentes que tudo de bom que acontece agora irá acontecer por todos os anos seguintes da empresa. E nesse momento que muitas vezes o custo de produção aumenta na mesma proporção do ganho da empresa, é onde se vê aquele iceberg do Titanic. Por isso, nunca misture os ganhos da empresa com os gastos pessoais. Você quebra a cara mais à frente. Tenha contas separadas, uma conta da pessoa física e uma conta da pessoa jurídica. Programe um prolabore para você, para que a empresa lhe pague um salário justo. 9ª dica: formas de captar dinheiro. O obstáculo inicial de uma empresa é que a pessoa vai atrás de capital com o seguinte pensamento: o primeiro que estender a mão, eu vou aceitar. Sendo que a pessoa deve comparar as liberações de crédito e analisar qual tem juros mais baixos. Não adianta captar dinheiro a um custo muito alto, pois no futuro não conseguirá pagar. Os credores irão vir buscar o dinheiro, a dívida cresce a juros compostos cada vez mais rápido e o prazo é pequeno para que a empresa consiga recuperar-se. Sempre pesquise os juros mais baratos. Uma estratégia interessante seria verificar os dados que o Banco Central fornece. Geralmente é uma lista com taxa de vários bancos para que você possa comparar. 10ª dica: Canvas. Canvas é uma ferramenta interessante que pode lhe auxiliar na modelação do seu negócio, criando assim um plano de negócio rápido e inteligente. É um modelo de negócios que descreve a lógica de como uma organização cria, entrega e captura valores. O mais importante é poder visualizar a totalidade do negócio e organizar graficamente as ações. Em resumo, mostra como a organização da empresa gira através de 9 pilares, sendo esses: segmento de clientes, onde será possível definir quem são os clientes que se pretende atender. Eles têm um perfil específico? Como estão agrupados? Onde estão localizados? Há uma necessidade comum? Proposta de valor, que irá definir o produto ou serviço e o valor para os clientes.
o valor, a razão ou o motivo pela qual os clientes se interessam e adquirem os produtos e serviços. Canais basicamente é a forma que os produtos serão conhecidos, como chegarão aos clientes e como os clientes irão interagir com o negócio. Relacionamento com os clientes. Definirá como fazer para conquistar e manter uma boa relação com os clientes. Receitas. Através desse pilar, poderá ser dito como e quanto se pagará pelos produtos. Recursos principais, onde se relaciona os recursos necessários para realizar a proposta de valor para fazer o negócio funcionar. Atividades principais, onde acontecerá a interação das ações necessárias para a realização da proposta de valor. Parcerias principais, esse pilar identificará os fornecedores e parceiros para apoiar a realização da proposta de valor. E estrutura de custos, onde será colocada na mesa o que vai ser gasto para realizar a proposta de valor. O que achou do vídeo? Deixe seu comentário e as suas próximas dúvidas que estaremos lhe ajudando. Esse foi o TV Pet Economia. Até a próxima!